Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Por que você acha que Deus apareceu novamente a Abraão, dizendo para ele não ter medo? Simplesmente porque Deus sabe de todas as coisas, e ele sabia que Abraão tinha guardado a promessa no coração, mas ele ainda tinha muito medo, porque ela ainda não havia se cumprido. E você sabe o que significa galardão? Galardão significa recompensa, prêmio. Deus sabia o que se passava no coração de Abraão e sabia que ele tinha medo. Por isso, ele confortou o coração de Abraão, dizendo: Filho, não tenha medo, a recompensa de sua fé será grande. Você será vitorioso. Por mais que você não esteja vendo agora, creia que, de fato, eu estou agindo. No Salmo 42:5 é dito assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Isso quer dizer que, naturalmente, a nossa natureza humana tem dúvida, tem medo, mas que, ao lembrarmos sobre as promessas de Deus, não há motivos para duvidar, e é com base nisso que nós precisamos descansar em Deus. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão estava precisando desabafar com alguém, e nada melhor do que desabafar nossas preocupações, angústias e medos com nosso Deus. E Abraão contou para Deus o que estava afligindo seu coração. Eis que me não tens dado semente. Ou seja, Deus, o Senhor não me deu filhos. O Senhor ainda não me deu filhos. Eu até estou esperando o cumprimento da promessa, mas de acordo com o curso natural da vida, minha herança será deixada com alguém que não é meu filho. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. E Deus pacientemente conforta a Abraão, reafirmando a sua promessa. Eu digo pacientemente porque Deus não precisaria ficar reafirmando a sua promessa, porque o que ele promete certamente se cumprirá. Mas em seu amor, Deus conhece o coração humano e ele sabe que nós somos incrédulos. Deus categoricamente afirma que o herdeiro qual ele havia falado desde o princípio não seria Eliezer, mas sim um filho. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Para mim, essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Várias letras de músicas foram escritas com base nela, e ela certamente impressiona por sua beleza. Deus é um ótimo professor. Ele usou essa didática para que a promessa fosse gravada no coração de Abraão. Todas as vezes em que Abraão olhasse para o céu estrelado, ele se lembraria da promessa de Deus. Como o dia tem a parte clara e a parte escura, essa seria uma lembrança diária do amor e do cuidado de Deus. Abraão ficou maravilhado ao saber que sua descendência seria tão numerosa. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E Abraão novamente acreditou em Deus. Ele havia acreditado desde a primeira vez, mas o passar do tempo, sem o cumprimento da promessa, gerou dúvidas nele. Mas Deus, ao reafirmar sua promessa, gerou segurança em Abraão, e ele renovou a sua esperança. Pensa comigo.
Se você acredita em Deus, certamente em algum momento da vida você se sentiu fraco na fé. É por isso que a nossa comunhão pessoal com Deus é tão importante. Ir à igreja toda semana é importante, mas igualmente importante é a nossa devoção pessoal diária. Entenda que são igualmente importantes. Ir à igreja é importante e ter a comunhão pessoal diária é importante. É por isso que existe muita literatura cristã sobre o devocional diário, que são aqueles livros com passagens bíblicas e indicação de estudos para cada dia do ano. Uns têm o nome de pão diário, outros são chamados de meditações diárias e outros tantos nomes. Mas a essência de cada um deles é que você busque a Deus e estude a Bíblia todos os dias. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E Deus renova a promessa de dar a terra de Canaã para Abraão e sua descendência. Aqui é como se Deus estivesse falando: Eu não te tirei da sua cidade antiga? Eu não tenho te acompanhado desde o começo? Então, não há motivos para duvidar. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Vocês sabem por que Abraão perguntou isso? Vamos relembrar. Em algumas passagens anteriores é dito que e os cananeus habitavam na terra. Deus prometeu que a terra seria de Abraão. Ao mesmo tempo, Abraão via com seus próprios olhos que os cananeus ainda estavam na terra. Abraão acreditava em Deus, mas os seus olhos diziam a ele que a terra ainda era dos cananeus. O próprio Abraão vivia um conflito interno, pois ele acreditava em Deus, mas ele via que os cananeus ainda possuíam a terra e habitavam nela. De acordo com isso, a pergunta de Abraão não foi desrespeitosa e não indicava falta de fé. Abraão era amigo de Deus e com os amigos nós podemos falar sobre tudo. O mesmo vale para nós hoje. Se você tem alguma dúvida e mesmo uma reclamação, apresente ela respeitosamente a Deus em oração. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Com essa ordem, Deus se dispôs a fazer uma aliança com Abraão. Ele deu orientações dos animais que deveriam ser sacrificados. Como Abraão ansiava para que a promessa de Deus fosse cumprida, ele perguntou como ele saberia que de fato ia possuir a terra. Para responder essa pergunta, Deus se dispôs a explicar e, ao mesmo tempo, fazer uma aliança solene com Abraão, de forma que ele tivesse a certeza de que tudo se cumpriria. Ou seja, não somente Deus explicaria como a promessa seria cumprida, dando detalhes do futuro, mas daria certeza a Abraão de que ela se cumpriria através de um ritual de aliança. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Abraão trouxe exatamente os mesmos animais que Deus detalhou, e partiu-os ao meio, conforme a prática dos povos da antiguidade, porque a expressão fazer uma aliança é considerada literalmente como cortar uma aliança. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. Isso dá evidência de que o sacrifício de animais realmente ocorreu. Não foi algo que ocorreu apenas em pensamento. É importante dizer isso nesse momento, porque o capítulo começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão.
e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Assim que anoiteceu, Abraão sentiu muito sono e dormiu. Quando a Bíblia diz grande espanto, isso quer dizer que o sono de Abraão não foi tranquilo, pois Deus conversou com ele acerca do futuro. Então disse a Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Abraão tinha perguntado a Deus quando a promessa seria cumprida de fato. Aqui, Deus responde a Abraão que tanto ele quanto a descendência dele seriam peregrinos numa terra estrangeira. Ou seja, para Abraão, nada mudaria. Ele ainda continuaria vendo os cananeus habitando na terra. E ainda deu uma informação profética determinando o prazo temporal dessa peregrinação. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Aqui Deus está falando do êxodo, da saída de Israel do Egito. Deus julgou os egípcios pela escravidão que impuseram aos israelitas através de 10 pragas. E depois disso, Israel saiu do Egito com grandes riquezas, pois fazenda significa riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Aqui Deus diz: E não se preocupe, Abraão, pois essas tribulações não ocorrerão enquanto você viver. Isso ocorrerá depois. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aqui, Deus deu informações exatas sobre o que ocorreria e quando ocorreria. E Abraão apenas não receberia a posse completa da terra, porque o povo que vivia nela não era totalmente mau, ou seja, ainda havia esperança de salvação para eles. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. E aconteceu que, assim que escureceu, um sono sobrenatural tomou Abraão, ao mesmo tempo que uma tocha de fogo sobrenatural passou pelas metades dos animais, selando a aliança. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. A fumaça e a tocha de fogo eram sinais visíveis da presença de Deus. Deus contou a Abraão tudo o que aconteceria e ainda deu detalhes, falando o tempo em que aconteceria, quais seriam os limites geográficos da terra e quais nações seriam subjugadas por sua descendência. Essa aliança foi um símbolo que foi gravado na memória de Abraão,